Nós estamos na Parashat Ki Tavo. Estamos no livro do Deuteronômio, chegando quase no final do livro de Devarim, do quinto livro da Torá. Os talentos e capacidades do ser humano são inatos ou são aprendidos? A discussão sobre se o indivíduo já vem com uma configuração original de fábrica, pré-programado, ou se nasce como uma tábula rasa. Em outras palavras, se os seus talentos são herdados ou são aprendidos, faz parte de memoráveis debates na história da filosofia, da psicologia, da medicina e da educação. Os psicólogos comportamentais clássicos afirmavam que se os pais lhes confiassem uma criança bem pequena para educar, talvez pudessem fazer dela o que os pais quisessem. Talvez um médico, uma engenheira, uma pessoa mais progressista ou mais conservadora, e assim por diante. Todo comportamento é aprendido, diziam. Por outro lado, temos aqueles que defendem a importância dos talentos herdados. Há quem diga que certas capacidades foram herdadas geneticamente, outros que se trata de uma herança espiritual, vinda dos pais, de uma personalidade do passado, até de um povo inteiro. A leitura da Torá dessa semana incorpora justamente essa tensão entre o herdado e o aprendido. Ela inicia com a seguinte passagem, com o seguinte versículo da Torá. Quando você chegar à terra que o eterno seu Deus lhe der por herança, e você a herdar, e termina com o seguinte passuca, com o seguinte verso. Guardem os ditos dessa aliança e os coloquem em prática, a fim de aprenderem em tudo o que vocês fizerem. A palavra usada para aprender na Torá, neste momento, não é o termo comum que a gente tem, que é lilmod, mas é uma outra palavra, tasquilo, que não é muito comum na Torá. Ao procurar no dicionário, eu encontrei diversas definições para a sua forma substantiva, a palavra haskalá. Haskalá quer dizer educação, escolaridade, conhecimento, sabedoria, erudição e iluminismo. Iluminismo. Haskalá é o nome do movimento surgido no meio judaico entre os séculos 18 e 19 na Europa, que ficou conhecido como o iluminismo judaico. Foi quando muitos dos nossos antepassados idealizaram uma sociedade que integrasse plenamente os judeus como cidadãos das nações europeias. O que, por outro lado, também exigiria desses judeus que se educassem conforme a cultura do local em que viviam. Esses judeus idealistas ficaram conhecidos como os Maskilim. E os Maskilim, a Haskalá, o iluminismo judaico, influenciou de forma decisiva a vida de todos nós, de todos os judeus no mundo moderno, a partir dos séculos 18 e 19 até o século 21. Independentemente das nossas inclinações religiosas. Do debate sobre a vida iluminista judaica, surgiram três tendências principais. A primeira, a tendência de solução na sociedade maior, com um elevadíssimo índice de assimilação às novas culturas no país natal e o abandono quase que completo da herança judaica. Uma segunda tendência foi a criação do movimento sionista, dedicado à criação de um Estado independente, onde nós judeus pudéssemos ser livres. Uma nação que pudesse existir em igualdade de condições com as demais nações. A propósito, é isso que significa o sionismo e não qualquer outra bobagem que a gente tem escutado no último ano. O sionismo é um movimento político de autodeterminação do povo judeu que busca ter o direito de viver na sua terra de uma maneira segura
e democrática junto com outros povos também, mas que naquele lugar a gente possa dizer que aqui a gente possa viver com segurança. Fecha aspas. Uma terceira tendência advinda da Haskalah, do iluminismo, é um processo de integração parcial à cultura circundante, à cultura maior, mas, ao mesmo tempo, a preservação dos valores judaicos herdados. E é desta última tendência que surgiram diversos movimentos que até hoje buscam responder ao desafio de se viver como judeu no mundo moderno, seja em Israel, como maioria, seja como minoria judaica, nos diversos países onde existe alguma comunidade judaica. Portanto, daqui a gente aprende que os chamados movimentos ortodoxo, conservador e reformista, de alguma maneira, todos os três, são uma reação ao mundo moderno, são uma reação ao movimento da Haskalah. Cada um desses caminhos busca dar o que tem de melhor para lidar com a tensão entre a nossa herança judaica herdada e o que deveríamos ou não aprender do mundo que nos rodeia e do qual fazemos parte. Entre o primeiro e último versículo da leitura da Torá desta semana, entre aquilo que é herdado e aquilo que é aprendido, há inúmeras formas de lidar com essa tensão. Por exemplo, devemos escrever o que herdamos para que não seja perdido. Devemos cumprir rituais, explicar bem para os nossos filhos aquilo que recebemos dos nossos pais, escutar, apreender, praticar o judaísmo. Essa tensão constante entre o herdado e o aprendido me faz ler o termo tasquilo, que aparece na Torá, no último versículo da nossa paraxá, principalmente como um exercício de lehaskil, de iluminar. O aprendizado, o estudo, o debate travado em cada geração e em cada local em que vivemos, sempre lança uma nova luz sobre Israel, como a nossa terra, como a nossa tradição, como a nossa herança, como a nossa fonte de aprendizado, fazendo com que a vejamos a cada vez por novos ângulos. Nas palavras do grande sábio Maimônides, do século XII, o Rambam, na sua obra magna, o Mishneh Torah, iluminar lança luz, literalmente, sobre tudo o que consideramos de mais essencial nas nossas práticas. Diz a sua versão de uma das bênçãos anteriores ao Shema, abre aspas, que Deus dê aos nossos corações a capacidade de entender, de lehaskil, de iluminar, de escutar, aprender e ensinar, a aprender e colocar em prática, de cumprir todos os ditos do estudo da sua Torá, e que isso seja feito be'ahavá, com amor. Shabbat Shalom.